Há um véu tênue entre o tempo presente e o futuro que a Bíblia há muito desvendou. Você já sentiu essa brisa fria de urgência, essa sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer? Olhe ao seu redor. Os noticiários, as manchetes, até mesmo o ar que respiramos parece carregar um peso diferente. Não é apenas impressão, é realidade. Estamos testemunhando ao vivo os sinais que Jesus e os profetas anunciaram para o fim dos tempos. E hoje vamos mergulhar em 3 desses sinais urgentes, tão claros, tão inegáveis, que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre o amanhã. Esteja pronto, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar sua perspectiva para sempre. O primeiro sinal, a pedra fundamental de toda a profecia do fim dos tempos, está umbilicalmente ligado a uma nação antiga e ressurreta, Israel. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve disperso, uma diáspora sem pátria, vagando por entre as nações do mundo, cumprindo literalmente as escrituras que prediziam sua dispersão. Mas em 548, contra todas as probabilidades históricas e políticas, Israel renasceu. Uma sem povo para um povo sem terra, como diziam. Essa não foi uma mera coincidência histórica. Não. Foi um terremoto profético. Ezequiel 37, por exemplo, descreve a visão do vale de ossos secos que voltam à vida, recebem tendões, carne e pele. E o que o Senhor diz sobre essa visão? Esses ossos são toda a casa de Israel. Ele promete trazê-los de volta à sua terra, e é exatamente isso que vimos acontecer. Um milagre geopolítico que nenhum estudioso secular pode explicar completamente. Israel, a figueira que floresceu novamente depois de séculos, é o relógio profético de Deus. Cada movimento em suas fronteiras, cada tensão em Jerusalém, cada aliança ou conflito que a envolve são ponteiros que avançam em direção ao cumprimento final das Escrituras. A Bíblia nos adverte que, quando virmos a figueira brotar, saberemos que o verão está próximo. E o verão aqui, meus irmãos e irmãs, é a iminência dos últimos dias. A restauração de Israel não é apenas um evento histórico, é a confirmação divina de que as profecias são reais e estão se desdobrando diante dos nossos olhos, preparando o palco para os eventos que virão. E qual é o próximo ato nesse palco profético? Ele nos leva diretamente ao coração de Jerusalém, onde um anseio milenar pulsa com intensidade crescente. A construção do terceiro templo. Para entender a magnitude disso, precisamos retroceder. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. O segundo templo, reconstruído após o exílio, foi profanado e, eventualmente, destruído pelos romanos em 70 d.C., exatamente como Jesus predisse em Mateus 24. Desde então, por quase 2000 anos, não houve um templo em Jerusalém onde os sacrifícios judaicos pudessem ser realizados. O Muro das Lamentações é tudo o que resta do segundo templo, um símbolo de uma glória perdida e uma esperança adiada. Mas o que as profecias nos revelam? Daniel 9:27 fala de um governante que confirmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para que sacrifícios sejam cessados, eles precisam estar sendo realizados. E para que sejam realizados, um templo precisa existir. Apocalipse 11, 1-2, também menciona um templo em Jerusalém durante o período da Grande Tribulação, onde as 2 testemunhas profetizarão. Isso significa que, antes do arrebatamento da igreja e do período da tribulação, o terceiro templo precisa ser construído, ou pelo menos, seu plano precisa estar em estágio avançado. Pense comigo. Por séculos, a ideia de um terceiro templo parecia uma fantasia. A Cúpula da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã, está exatamente onde o templo judeu deveria ser construído, um barril de pólvora religioso. No entanto, nos últimos anos, algo extraordinário tem acontecido.
Organizações judaicas, como o Instituto do Templo, não apenas preparam vasos sagrados e vestes sacerdotais, mas também criam plantas detalhadas e treinam sacerdotes para o serviço do templo. Touros vermelhos sem mácula, necessários para a purificação segundo a lei mosaica, estão sendo criados e monitorados. Há um movimento palpável, uma preparação fervorosa e meticulosa que não existia algumas décadas atrás. É como se uma força invisível estivesse movendo montanhas, preparando o terreno para que essa profecia se cumpra. A tensão sobre o monte do templo é constante, e as vozes pela sua reconstrução se tornam cada vez mais altas e influentes. Não é uma questão de se será construído, mas de quando. E esse quando parece estar mais próximo do que nunca, um sinal inequívoco de que os tempos finais estão nos alcançando. E então, chegamos ao terceiro sinal, talvez o mais misterioso e aguardado de todos, o arrebatamento. Este evento, descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4:16-17, é a retirada repentina da igreja da terra antes da grande tribulação, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Imagine a cena. Em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem. Não há corpos, não há acidentes, apenas um vazio repentino. Carros sem motoristas, aeronaves sem pilotos, famílias. A restauração de Israel, a iminência do terceiro templo, a intensificação dos conflitos globais, as pandemias, os terremotos, as fomes, tudo isso são dores do tempo, está próximo. O arrebatamento é o evento iminente que os cristãos aguardam com expectativa, e sua proximidade é confirmada pela velocidade com que os outros sinais proféticos estão se cumprindo. A promessa de que seremos poupados da ira que virá sobre o mundo. A verdade é que estamos vivendo em tempos sem precedentes. A convergência desses três sinais, o renascimento de Israel, a preparação para o terceiro templo e a iminência do arrebatamento, não é uma coincidência. É a orquestração divina, um roteiro que se desenrola diante dos nossos olhos, mesmo zombar, mas as Escrituras permanecem firmes, sua veracidade confirmada pelos eventos que testemunhamos. A pergunta crucial não é se tudo isso acontecerá, mas quando. E a resposta, meus amigos, é, estando agora. O tempo da apatia se esgotou. O tempo da ignorância voluntária chegou ao fim. Estamos sendo chamados a despertar, a observar, a discernir. A Bíblia não é um livro de contos antigos, mas um guia profético vivo, um mapa detalhado para os dias em que vivemos. Advertiu a vigiar e a orar, para que não fôssemos pegos de surpresa. Ele nos disse para lermos os sinais dos tempos, assim como sabemos ler o tempo observando as nuvens. E os céus estão cheios de sinais. Então, o que você fará com essa informação? Continuará vivendo como se o a mantinha incerta, ou começará a se preparar para o que certamente virá? É agora. A porta da oportunidade para o arrependimento e para a entrega a Cristo está. O relógio profético de Deus não para. Cada tic-tac é um lembrete de que o fim da era se aproxima e, com ele, a promessa da volta do nosso Senhor. Não perca mais tempo. Busque as Escrituras, aprofunde-se na palavra e esteja preparado. Este é o momento de despertar. Se você sente que este vídeo tocou sua alma, que essa mensagem é vital para o tempo em que vivemos, então não guarde isso para si. E para continuar recebendo alertas e o entendimento das profecias bíblicas que estão se cumprindo.